Essa é uma conversa sobre a humanização do parto. Aquela que não foi contada para vocês. É uma denúncia Do que aconteceu com os nossos filhos. Eu sou a Larissa, mãe da Lorena e do Luca. Eu sou a Nicole, mãe do Theo e do Thomas. E juntas, nós estamos iniciando o projeto Unindo Histórias. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Unindo Histórias. A nossa convidada de hoje vai falar sobre um tema de extrema importância: a saúde mental materna. Esse tema é fundamental para todas as maternidades, mas quando algo inesperado acontece na gestação, no parto ou no maternar, o cuidado com as questões emocionais se tornam ainda mais importantes. Ela é mãe do Gael, está gestando a Pilar, é especialista em maternidade, psicóloga clínica, é professora, autora, palestrante, muitas coisas, mas o mais importante é que ela é a minha psicóloga. Estamos hoje entre Nicoles, com vocês, Nicole Amorim. Muito obrigada Seja pelo muito convite, bem-vinda. meninas. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Estamos muito felizes com você aqui para falar desse tema tão importante, né? Tão fundamental para todas as mães. Sim. Obrigada por darem voz ao tema e pelo convite, né? De eu poder Sim. ser porta-voz desse tema. Espero corresponder às expectativas. Com certeza. Então conta para nós o que é uma psicóloga especialista em perinatalidade, em maternidade. É um nome muito difícil para uma coisa Sim. simples, né? Então, a psicóloga perinatal, ele vai trabalhar principalmente no período da gestação, parto, pós-parto, até 1 ano do bebê. Então, a gente chama de perinatal, que está em torno do nascimento. Então, a minha área de especialidade é justamente acompanhar famílias, mulheres e bebês durante esse período, né? De gestação, parto, pós-parto, até o 1º ano de vida do bebê. Algumas ficam mais, né? Mas, Sim. E é esse campo, né? E é um campo do conhecimento muito específico, justamente por ser o período de vida em que uma mulher está mais suscetível a adoecer. É o maior, mentalmente, né? É o maior risco psiquiátrico na vida de uma mulher. É justamente quando ela está grávida e no pós-parto, e até o 1º ano de vida do bebê. Por isso que tem essa área de especialidade, a qual eu sou amplamente apaixonada. Que bom, Sim. sorte a nossa. E conta pra gente como que você começou a trilhar esse caminho, como que você foi para essa especialização, o que te despertou para isso? Olha, gente, eu já atuava como psicóloga no consultório até que eu engravidei. Tudo que eu via e tudo que eu estudava da psicologia, eu fiz faculdade no Brasil, na França, tudo era muito relativo ao bebê e quase nada sobre a mãe. Isso já me causava um certo incômodo até o momento em que eu tive meu filho. E ali nos primeiros dias de vida, no próprio parto, aquela experiência de intensidade, de impacto, de confusão mental e tudo que acontece na mente de uma mulher quando ela está parindo, me alertou para isso. Se eu, que sou especialista em psicologia, né, que eu sou da área, estudo há mais de 10 anos, eu estou me sentindo completamente desinformada e completamente sem chão nessa situação, como não estão as pessoas leigas? E aí começou essa sensação de falta de respostas, de falta de literatura e de formação para nós profissionais. Então, eu digo que o meu primeiro professor foi o Gael mesmo. Então, ali no pós-parto imediato dele, eu já comecei a ler os primeiros autores que trabalham com a saúde mental da mãe, né? E desde então eu não abandonei, porque eu só fui recebendo cada vez mais mulheres nessa etapa da vida. E eu vejo aí que não adianta a gente estar apenas cuidando da saúde do bebê e do desenvolvimento do bebê e negligenciando a mulher como se o bebê, como se o bebê existisse sem ela, né? E na verdade não existe bebê sem a mãe. Sim. Né? Sem a mãe no sentido de um cuidador principal. E no caso, né, da imensa maioria das famílias é a mãe. Sim. Então foi mais ou menos esse processo que eu vivi. E dentro do campo da psicologia, para mim é muito nítido que a gente vai se especializando conforme a gente vai vivendo. Então, quanto mais maturidade e experiência de vida a gente vai tendo, uma terapeuta melhor eu me torno. Então, agora eu estou grávida do segundo, né, da segundo filho, e eu digo, olha, me aguardem, porque quando eu voltar desse pós-parto, eu vou estar uma psicóloga muito melhor, muito mais especializada, porque tem coisas que nos formam muito mais de experiência do que em diploma. Sim, Com certeza.
O Unindo Histórias, ele surgiu, né, através das nossas experiências com a violência obstétrica. Sim. Aparece muitas mães para você que passam por violência obstétrica também? Muitas que não têm consciência, muitas que eu preciso, através da escuta e amarrando isso com elas para um entendimento de que Sim. foi violento, né? Na medida em que a gente vive uma cultura médico-centrista, a gente está a todo momento muito vulnerável a violências obstétricas e violências neonatais. Sim. Né? Então, eu tenho muito caso de violência obstétrica, mas eu também tenho muito caso de bebês, né, violentados, Sim. né? Seja por negligência, infelizmente o caso de vocês, né? Seja vocês viveram duplas violências, né? Seja por violência neonatal, especificar Sim. o bebê por um excesso de protocolos ou de fundamentações infundadas, né? Então, chega bastante para mim, mais do que eu gostaria. Até quando aconteceu comigo, no meu caso, eu demorei a entender que tinha acontecido comigo uma violência, porque pra mim violência era tipo xingar a mulher, era bater na mulher, e demorou pra cair minha ficha que na verdade não é isso. Uhum. Tudo que aconteceu comigo, aconteceu com a Lari, já foi uma violência. Até o Leandro falou o dia que ele veio, quer violência maior que não dá chance pra aquele bebê? É isso. Então, pra mim, isso aquele dia que ele falou violência, é isso, né? violência e negligência, Sim. né? Dentro desse campo são muito sinônimos, né? Então a gente espaços como esse de discussão são muito importantes para a gente educar a população. Sim. Né? Então eu vejo cada vez mais esse formato de encontro, de conversa, como uma ferramenta muito potente, porque a gente precisa disseminar informação, porque infelizmente, né, a gente está falando de 2 mulheres privilegiadas, 3 mulheres privilegiadas que Sim. têm acesso a supostamente o melhor serviço de saúde. Né? Mas a imensa maioria das mulheres do nosso país, sobretudo as negras, né, vão estar muito suscetíveis. Né, muito mais suscetíveis à negligência e violência obstétrica. Inclusive, o plano de humanização do parto e nascimento é uma política do SUS, Sim. para atender uma demanda dessas mulheres. Né? Surge daí, para reduzir o número de violência obstétrica no SUS. Sim. E como que a violência obstétrica afeta a saúde mental? Eu posso falar por mim, né, que vivi, e pela Nicole, como que a gente sabe as histórias, mas muitas mulheres carregam isso de forma a nem entender o que aconteceu, né, Sim. e isso vai se transformando em sintomas, acredito, Sim. né? Sim. A gente pode falar de diversos quadros, né? Então, primeiro, afeta e afeta para a vida. Não é um sintoma passageiro. Ainda que possam haver tratamento, né, médico, psiquiátrico, psicológico, o trauma ele é de uma ordem do eterno. É uma marca, como se fosse uma grande ferida dentro desse cérebro, Sim. né, e que isso não é algo que cicatriza por completo. A gente pode amenizar alguns sintomas, né, mas dentro da dimensão do trauma, é algo pro eterno não somente no cérebro dessa mulher, mas está inscrito na família como um todo. Então a gente está falando de um trauma geracional, né? Então fica uma narrativa eterna nas famílias, né? E a gente não está falando só da saúde mental da mulher, né? Sem dúvida, se a gente está falando de um fenômeno, né? A gestação acontece no corpo da mulher, o parto acontece no corpo da mulher, então essa mulher vai estar mais fragilizada e tem mais riscos de desenvolver sintomas. Mas essas marcas, elas não se restringem unicamente à mulher, mas à família, Sim. aos irmãos, aos avós. Sim. Né? E toda a relação com a medicina, toda a relação com o ambiente hospitalar. A Lari tem né? isso, né? Tenho. Tem pavor de ir no médico, né? Eu tenho uma dificuldade de confiar agora em médicos, porque eu confiei totalmente e acabei numa situação como essa, né? Quando a gente pensa... E esse é um sintoma, então vamos falar de estresse pós-traumático, né? Que é a grande categoria de adoecimento que ocorre com pessoas que sofrem violências. Entre elas, a violência obstétrica. Um dos principais sintomas do estresse pós-traumático, vamos lá, primeiro deles, né, são as revivescências. Então,
tá sempre lembrando. Por mais que esteja todas as pessoas ao redor dizendo, deixa pra lá, vamos viver. São imagens muito invasivas, sons, cheiros e sensações físicas que invadem a mente a todo momento. Muito mais forte do que se pode controlar. Né? O segundo sintoma é a evitação. Então, eu vou evitar entrar em hospital, eu vou evitar de fazer qualquer consulta médica, eu vou evitar de estar em qualquer circunstância que me faça lembrar, né, do ocorrido. Então, são sintomas muito característicos do transtorno de estresse pós-traumático e que, infelizmente, é o quadro que mais ocorre em casos de violências obstétricas, né? É um momento também, como eu falei para vocês, o período perinatal, ele já é, por excelência, o período de maior fragilidade e risco psiquiátrico para uma mulher. Então, se acontecer nada, ela já está em risco. Quando acontece, esse risco aumenta exponencialmente. Eu até vivi isso bem recente, porque eu engravidei muito depois da minha, né, do que perdi o Theo. 3 meses depois, acabei engravidando novamente. Então, bem isso, assim, durante a gravidez inteira, eu senti muito medo. E eu revivi aquilo todos os dias das 35 semanas que eu fiquei, né, gestei o Thomas. E até uma coisa assim que eu fiquei meio em choque, que eu tive uma cesárea do Thomas, e do Theo também, tive que ir para uma cesárea. E quando a anestesista do Thomas entrou na sala, ela era oriental. E o do Theo também era. E eu olhava para ela e falava, não pode ser. Não pode ser uma oriental, porque eu já vivi isso com outro e eu fiquei com muito medo, mesmo que eu sei que, né, tipo, não teve nada a ver com o anestesista em si, né, mas eu fiquei com muito medo. E depois o Thomas precisou fazer uma pequena cirurgia de freio, ele precisou fazer, e a gente foi no hospital aqui de Curitiba, a anestesista era uma oriental. E eu falei, Felipe, não, vamos embora. Não vou deixar meu filho, porque foi um trauma que são realmente. Muitos gatilhos, né, que a gente tem. E parece, né? que a gente revive isso, e até hoje, né? A gente revive isso até hoje. E são gatilhos que, como o próprio nome diz, eles são movimentos espontâneos desse cérebro, né? O cérebro humano, ele é uma máquina, um órgão muito inteligente. Então, basicamente, desde que a gente é pequenininho, se a gente vai botar o dedo na tomada, esse cérebro vai registrar o choque. E você nunca mais vai olhar para a tomada com o mesmo olhar. Da mesma forma, o teu cérebro registrou o traço oriental. Tá? Então, não são gatilhos escolhidos, são mecanismos protetivos do cérebro. Então, quando a gente fala de gatilho, resumindo, é uma forma do cérebro dizer, se preserve, você está em risco. Se preserve, vai acontecer de novo. Né? Mesmo não tendo nada a ver, às vezes, mas a gente, né? E eu lembro, assim, tão claramente o dia que você me falou. Você me deu alguns diagnósticos que eu estava naquele momento, né? E eu lembro quanto isso me chocou. Né? Porque eu ficava pensando, meu Deus, isso tem nome, o que eu tô sentindo. Porque são coisas tão profundas, coisas que a gente não sente todos os dias, né? São coisas muito complexas, né? Intensas e difíceis, né? E a gente fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou enlouquecendo? E tudo isso é um reflexo do que aconteceu. Chocou, mas de alguma forma te trouxe um pertencimento de outras pessoas sentem o que eu sinto, eu não sou a única, eu não estou sozinha. E a gente buscou um caminho. Exatamente. E eu acho que é isso que é tão importante a gente dizer aqui, da importância de você buscar ajuda, né? Eu demorei um tempo para buscar ajuda ainda, mas eu lembro que o Luca ainda estava internado, né? Quando a gente começou a se encontrar, porque a gente tem esse período de aceitação, né? De você aceitar que você foi violentado. Além disso, a violência é tamanha que você perde a energia também de fazer qualquer outra coisa. Então, você investir novamente da tua energia vital para iniciar um processo, falar tudo de novo, essa é uma grande dificuldade das pessoas, né, que vivem violências. É você ter que, a cada vez que você fala de novo a história, você está se violentando novamente. Você está sentindo novamente, inclusive é comum sentir fisicamente as sensações de angústia, de estresse, né? Então, veja, a cada momento que você está contando de novo, você está com um nível de cortisol elevado. Então, isso é algo que muitas pessoas vítimas de violência doméstica, violência obstétrica, por exemplo, relatam dessa exaustão.
né? Então eu tô cansada de repetir, porque também todas as vezes que eu repito, eu me envolvo novamente com Sim. aquilo e eu sinto, e inclusive tenho novos insights. Cada vez que vocês se ouvem, vocês caem mais fichas. Sim, é verdade. Né? É verdade. E no meu caso, isso é muito sério, porque todas as vezes que o Luca é internado, eu tenho que repetir o que aconteceu. Todas as vezes que ele tem alguém que vai atendê-lo pela primeira vez, eu tenho que repetir o que aconteceu. E eu sinto exatamente isso, assim, que todas as vezes, cada vez que eu conto, isso vem mais pesado. Isso Sim. vem mais pesado, né? É uma revitimização, na verdade, né? Exato, esse é o nome adequado. Né? E, bom, não tem coisa pior do que essa sensação de reviver uma dor que você já está lutando tanto para existir, coexistir com essa dor, Sim. Sim. né? E até porque as histórias de vocês comovem muito os ouvintes. Sim. Então, as pessoas que ficam curiosas, chocadas e revoltadas junto, né? Então, eu sinto muito que vocês precisem sentir ainda tudo isso. Mas ao mesmo tempo, né, Nicole, a gente conversou muito sobre isso, né? A gente poder falar sobre o que aconteceu também é uma forma de cura, no sentido que a gente se sente também calada, né? Claro. Muitas vezes, pelo sistema, né? Silenciado. Sim, lógico. silenciado. Então, assim, eu acho importante dar voz também para quem passou por situações como a gente passou. Esse é um dos nossos intuitos Sim. aqui, é esse, né? Sim. De dar voz para essas mulheres que, como a gente, e que não tem essa oportunidade muitas vezes, E transformar em ato isso que se manifesta apenas como dor ou como sintoma físico, psicológico. Né, se sentir ativa diante de uma história na qual vocês vivenciaram de forma passiva, porque não tem a violência obstétrica, ela é justamente esse lugar da mulher estar no lugar, a mulher e o bebê num lugar de muita fragilidade, de muita passividade, dadas as circunstâncias, né, e essa sensação de eu vivi passivamente isso, então, né, é um novo caminho que se constrói na medida em que vocês têm um projeto, né, e se sentem ativas diante da vida. Sim. E não sentadas vendo a coisa acontecer, a violência acontecer. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a culpa, né? Sim. A gente tem muito essa situação da culpa, que já é quase que inerente a todas as mulheres e todas as mães, né? Mas quando acontece uma situação como aconteceu conosco, isso vem muito forte. A nossa primeira reação é nos sentir culpadas por aquilo, né? Porque foi colocado na nossa cabeça que seria tudo muito tranquilo, né? Que todas as mulheres sabiam parir, então que a gente, né? Que seria uma coisa muito natural. E aí, quando acontece, até para os profissionais que lá estavam se proteger da situação, a culpa acaba sendo da mãe, né? E aí é difícil. A culpa, nesses casos, ela é apenas uma vertente da culpa maior. Né? Eu sempre me pergunto se homens sentem culpa, se pais sentem culpa. Porque essa culpa ela está muito atrelada à ideia de que a mãe sabe tudo, de que a mãe é onipresente, onisciente e onipotente. Né? Então eu sei de tudo, eu estou sempre presente, eu sou toda poderosa e a gente tem muito a cultura de olhar para a mulher mãe desse lugar, de ser a única responsável pela criança, de ser a que sabe, o bebê nasceu, ela sabe tudo sobre a criança. Sim. Né? Então é uma série de crenças que faz com que dentro desses casos a culpa seja mais avassaladora ainda. Mas ela só existe porque existe esse background que diz, desde o dia zero da nossa existência, de que a mãe sabe tudo. Cadê a mãe dessa criança? Né? E quando, na verdade, isso não se sustenta e a criança ela nasce dentro de uma teia familiar, em que todos devem ser responsáveis por essa criança. Todos devem ser aptos ao cuidado. Sim. A mulher não tem nada inscrito dentro do sistema do cérebro da mulher, não tem nada dizendo que ela vem capacitada de fábrica para isso. Ela aprende tanto quanto o homem, né? Sim. Então, essa crença é a crença que está minando, inclusive, a saúde mental das mulheres na maternidade.
Porque todas você vai ver uma sensação de insuficiência muito presente a todo momento. Eu não sou capaz de, né? Eu não sou tão boa quanto eu pensava, eu não dou conta, eu não sou capaz. A fulana do Instagram é melhor do que eu, enfim. Então tem todo esse enredo. E aí chega no campo da violência obstétrica, isso se reforça, porque a mulher pensa, foi culpa minha, porque eu que escolhi o médico, eu que escolhi a equipe, eu a que via de aquilo. parto. A Eu via me de culpei parto. muito por não ter agendado uma cesárea. Uhum. Eu queria muito, naquela hora eu falava pro Felipe, eu lembro que eu falava assim, ali, eles me costurando, ali, me fechando, e eu falava, desculpa, por que eu não fiz uma cesárea? Por que eu fiquei 28 horas com uma bolsa rota em trabalho de parto, Porque tudo, essa e eu não não... deveria ser uma escolha ativa da mulher. Se a gente Demorou tivesse pra eu num entender. sistema, se a gente tivesse num sistema obstétrico efetivamente de qualidade, a escolha da via de parto não seria da mulher. Tá? Nos países desenvolvidos, com menores taxas de óbito materno e infantil, são países no qual quem define a via de parto é a circunstância na hora. Sim. A cesárea vai ser unicamente em risco de vida, mãe e Sim. bebê. Né? E aí vai ter todo um acompanhamento de risco gestacional obstétrico que vai direcionar isso. Sim. Então, não é a mulher, eu quero isso, eu quero azul, eu quero rosa. Sim. Uhum. Qual conhecimento a mulher tem, né? Sim, eu não pra estudei pra operar? isso, né? Nenhuma Sim. de vocês, É. nenhuma de nós estudou. Uhum. Então, a gente não confia no sistema. A questão Sim. é essa. Se a gente tivesse realmente... A gente é um dos países... O segundo lugar, eu acho, no ranking de cesáreas no mundo. Então, a gente está falando de cesáreas eletivas. Em países como França, Reino Unido, é inimaginável para eles a questão da gente escolher uma cesárea. Né? Então, o parto ele é fisiológico. Aconteceu alguma coisa, alguma intercorrência, que não vai acontecer dentro de um sistema robusto de assistência à saúde materno-infantil, né, com profissionais ultra qualificados, e aí vai para cesárea. Sim. Né? E aí não cabe culpa, porque as mulheres lá não vão ficar dizendo eu deveria ter É. escolhido. Sim. Exatamente. Você tá Né? entendendo? E a culpa talvez no parto é mais latente assim na mulher, porque é tudo colocado na mulher, né? É você que vai parir, é você que tá no controle. Parece que você tá né? comprando um carro e você tá escolhendo os Isso, acessórios. O Exatamente. que Né? você acha? Você quer tomar analgesia agora? É, Né? o que Ou- você acha? Mas eu não Vamos- sei. Eu não sabia. Pra mim, eu tava com muita dor. E eu queria tomar Exatamente. analgesia As coisas se naquela... perderam muito nesse caminho. E até a Né? E se questão tornou do... por causa do capitalismo, né? Sim. Sim. As coisas se perderam muito nesse caminho porque virou itens de fábrica de Sim, série cada vez mais exatamente. caros, É. né? Mas Sim. países desenvolvidos que são referências pra gente em termos obstétricos, não é assim que funciona e as Sim. mulheres não vão se culpar. Sim. E acho que até a questão do acompanhante do parto também. Sim. Ele também tem que ter um papel ativo e ser ouvido naquele momento, né? É, tem muito isso. O Leandro fala muito sobre isso. Ele fala assim: eu me senti um nada ali, porque eu falando algo que foi totalmente desconsiderado. E não deveria ser assim, porque o parto também não é só da mulher, é da família, né? Exato, É de todo mundo que tá ali. Exato. E justamente por isso a gente pensa nos impactos psicológicos geracionais. Sim. E isso está inscrito às próximas gerações. Uhum. Não é um problema da Larissa ou da Nicole. Isso vai ser tema de análise dos filhos de vocês, gente. Com certeza. Sabe? Então, assim, é um desdobramento muito sério que a gente não pode minimizar. E que não pode ser tratado como uma simples fatalidade e aceite e pronto. E siga a tua vida. De forma alguma. É a história, como vocês, né, belissimamente escolheram o nome do podcast. São histórias, Sim. né? São enredos familiares e histórias são eternas. Sim. Com certeza. Né? A gente não pode lidar com elas como se fossem descartáveis. Sim. Nós recebemos muitas mensagens, né? Muitas mesmo, de mulheres que também sofreram violência obstétrica. E uma grande parte delas que descobriram que sofreram com o nosso podcast, né? Sim. Assistindo os vídeos. Sim. Mas uma grande parte também não tem coragem de expor a história delas. Por que isso acontece? Por culpa também? Misto, né? Por cultura. Uhum. Mulheres a gente foi ensinada de que a nossa culpa em todas as respostas estão em culpabilizar uma mulher. Então, é a revivescência da dor, né, a revitimização, é o medo de retaliação.
Algumas falam em vergonha também. Exato. Vergonha de assumir que... Vergonha, não Sofrer. querer se expor e ter, acho que o medo da retaliação e do que vem, né, de ameaças. Porque na verdade não é fácil, né? A gente Exato. enfrentar essa luta não é Sim. fácil, né? Exato. A É, gente sabe que de fato existe ameaça, a gente sabe que de fato existe toda uma questão judicial. Então tem pessoas que estão tão feridas e fragilizadas que elas não suportam a ideia de que vão ter que lutar mais ainda, porque elas já estão lutando para viver. Sim. Então, não é tão simples e por isso se justifica também tantas vítimas de violência em vários níveis que demoram tantos anos. Eu né? demorei 1 ano pra conseguir falar, porque logo em seguida veio uma gestação, então Claro. tava tudo muito difícil pra eu expor essa situação, né? A Lari que acabou expondo antes, depois que soube do Theo, né? Sim. Mas é bem difícil mesmo. Eu entendo também essas mulheres, e Sim. muitas chegam pra gente até às vezes do mesmo médico que o nosso e falam assim pra gente: ai, vendo a história de vocês, a gente viveu igual, só que o filho delas Está bem. está bem, né? Então É. elas acabam não querendo expor, não Sim. querendo fazer denúncia, alguma coisa, por conta realmente de exposição e porque a criança tá bem. Mas muitas chegaram pra gente e falaram. E eu sempre falo assim, né? Não é porque, claro, a criança estar bem é ótimo, né? A gente fica muito feliz, mas elas carregam essa dor, Sim. que elas não deveriam carregar, Uhum. né? Então a gente sempre incentiva, assim, né? Claro que As pessoas têm respeitando. muito medo da justiça, Sim, Sim. muito. né? As pessoas têm muito receio do desgaste que isso vai provocar. A gente tem uma cultura de muita ignorância do direito e das leis, né? Então, a gente tem muito pouca intimidade com o direito, com as leis. Então, algumas pessoas, de fato, vão ter mais dificuldade. Sim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa celebrar e reconhecer as que têm coragem. Sim. Porque a gente tem coragem por nós e pelos outros. Sim. Né? Alguém tem que fazer a mudança. Então, Sim. vamos reconhecer que algumas pessoas têm mais perfil para isso, algumas pessoas não. Uhum, Né? E ser porta-voz. Uhum. Ser porta-voz. com certeza. Sim. E qual que é o perfil psicológico, geralmente, que esses profissionais que têm essa prática de violência, né, durante o parto, contra a mulher, né, eles têm algum perfil psicológico mais comum? Uhum. Ao ouvir as histórias e acompanhar os casos de violência obstétrica, a gente identifica muito nitidamente o que a gente vai falar do perfil narcisista, né? E dentro do perfil narcisista existe a tendência à perversão, à perversidade. Então, requintes de crueldade, o sadismo, né? Então eu sinto prazer em ver a dor do outro, né? E quando você pega os recortes das histórias, isso está muito evidente. Eu estou me divertindo enquanto o outro está sofrendo, né? E isso tudo se resume nesse traço narcisista, né? Sádico. Né? Isso é bem presente dentro dos casos de violência obstétrica, no caso de violência doméstica, né, conjugal, patrimonial. Então, são casos e notavelmente homens. Sim. E às vezes não, né? Quase sempre são violências veladas, né? Claro. Não são violências declaradas, porque é muito mais fácil você perceber quando você está sendo Claro. violentada, né, de uma forma explícita. São né? violências veladas, sutis, né, e que se utilizam sobre... Isso aparece muito dentro dessa relação de poder. Então, dentro da relação com a medicina, a gente tem uma relação com a medicina muito médico-centrista que coloca o médico em uma posição hierárquica ao paciente, colocando a relação médico e paciente como uma relação de poder. Né? Então, o perfil psicológico, aí, o transtorno de personalidade narcisista, ele vai ficar muito claro dentro dessa hierarquia do poder. Então, eu exerço poder sobre alguém mais frágil, né? E exerço esse sadismo sobre alguém onde eu sinto prazer na dor do outro. Bom, dentro da medicina isso é muito fácil de acontecer. Sim. Né? Porque é justamente, eu tô ali para curar
a dor do outro deveria ser perante o julgamento, o juramento, Sim. né, médico, mas é um prato cheio para esse tipo de perfil psicológico, infelizmente. E aí esse perfil psicológico, ele é tão velado que o que acontece é que as mulheres realmente se sentem que eu tô louca, né? Eu tô imaginando uma situação que não aconteceu. Porque... Questionar isso é próprio da mulher. Sim. Os homens, quando sofrem alguma injustiça, alguma violência, eles não têm dúvida, eles não ficam pensando, eu tô ficando doido, foi a minha TPM, Exatamente. né? Acordei num dia de fúria. Sim. Os homens, é o que é. A gente foi, né, educada para sentar direito, pra gente ser boas moças, pra gente não incomodar, Sim. né? E quando a gente foge disso, a gente é louca. Uhum. Então, de fato, é comum esse exame de consciência de, será que eu tô ficando louca? Porque as violências são sutis e, ao mesmo tempo, uma característica desse perfil psicológico é a sedução, Sim. é a lábia. Então, normalmente são bons oradores, são pessoas muito sedutoras, né? E dentro desse campo é um prato cheio para atrair mulheres em processos de fragilidade. Mais uma vez, a gente está falando do período de vida em que a mulher está mais frágil psicologicamente. Sim. Nossa, é o prato cheio. Sim. Até a gente ia perguntar isso. Quais são os sinais que as mulheres precisam perceber para não passarem, né? Para não sofrerem uma violência obstétrica? Quais os sinais do médico em si, assim? Tem algum sinal? Difícil, né? É difícil. É difícil a gente traçar um perfil, né? Antes de mais nada, a gente precisa muito de referência. Antes da gente pegar e fazer, porque não é papel, não deveria ser papel das mulheres e das pacientes ter que fazer quase uma avaliação psicológica psiquiátrica do seu médico. Sim. Né? Então, ao invés disso, eu sugiro indicações, confiar em referências, né? Pesquisar mesmo o histórico, buscar realmente referências de confiança que sejam pautadas na ética médica e na técnica profissional. Sim. Né? Então, antes de mais nada, isso tem que estar em primeiro lugar. Não é o marketing, não é um consultório bonito, não é o que se diz, mas o que se é de fato, né? E as outras mulheres darem crédito para as mulheres também, porque tem isso também, né? Sim. Uma amiga minha me deu um exemplo esses dias, eu achei bem interessante. Ela falou assim, sei lá, a gente vai trocar uma janela de casa. Você vai lá no Google, se tem uma avaliação ruim, você já vai ficar, opa, será, né, que eu vou encarar essa empresa que vai poder me dar um problema lá para frente? E isso não acontece, eu vejo, com as mulheres. Às vezes as mulheres sabem dos casos, né? Mas preferem achar que a outra mulher... Por que vocês acham que isso acontece? Não sei, competição, rivalidade. A gente está falando, né, cada vez mais quando a gente vai ver os problemas estruturais que a gente tem hoje no campo do feminino, a gente está falando do patriarcado. Então, a gente está falando vocês, fomos criadas na rivalidade. Sim. Então, as mulheres, elas não sabem ser solidárias. Homem não importa. Não importa, eles são solidários até a morte um com o outro, eles não querem saber. São fiéis demais uns aos outros. E as mulheres, nós fomos educadas a sermos rivais. Sim. Olha a roupa daquela ali, mas olha só, lá foi aquela, mas tá se achando, mas isso e mais aquilo. Né? E aí provoca um grau de desunião e de rivalidade no qual ninguém dá suporte a ninguém, né? E correm riscos absurdos, né? Dentro dessa lógica de eu prefiro não ouvir alguém que foi violentado a empatizar. Sim. E tem então, é muito complexo. Aquele julgamento rápido, né, que agora ocorre, né? A gente, nos nossos vídeos, a gente vê, às vezes a pessoa vê 10 segundos de você falando, ela já tem uma opinião sobre aquilo, né? E a gente vê que muitas mulheres, infelizmente, julgam nós, as mães, julgam a doula que estava lá, julga a enfermeira, mas o médico, que é homem, elas não julgam. A culpa é de todo mundo, menos que era o responsável real daquilo, né? Mas é falta de união, falta de sororidade feminina, né? Falta de reflexão sobre tudo isso,
Então, a gente precisa ser muito cautelosa. É a vida Sim. dos nossos filhos e a nossa vida que está em jogo, né? Então, a gente precisa prezar pela qualidade técnica acima de tudo. Sim. Médico não é para ser nosso amigo. Médico não é para nos encher de presente. Médico não é para estender tapete vermelho. Sim. Médico, e aí vamos pensar nos países desenvolvidos, né? O médico, ele entra justamente e principalmente em casos de urgência Sim. médica. E eu É acho- aí que ele tem que saber operar. Se ele não sabe operar Sim. aí, ele não é um médico. E eu acho que muitos casos, da maioria dos profissionais, não é igual um médico, igual você citou o vidraceiro. Se alguma coisa der errada, a gente contrata outro e ele arruma. Exatamente. O nosso filho nunca vai ter essa chance de Nunca. volta. Foi só Não. aquela chance. O Theo nunca mais vai ter uma chance de estar aqui com a gente, ter o seu irmão. A gente às vezes olha o Thomas fazendo alguma coisa e a gente pensa, e se ele tivesse aqui? Nós sempre a gente fala, e se o Telzinho tivesse aqui? E a Larissa também, imagina quantas coisas ela vê a Lorena fazendo, tudo, e o Luca não pode fazer. Então, acho que a Sim, profissão com certeza. deles não tem como voltar atrás. Uma das coisas que mais me doeu, assim, né, nesse processo todo, não sei qual que mais me doeu, porque são muitas coisas, né? São muitas dores. Muitas dores, mas uma vez me mandaram um folder da clínica que a gente fez, né, o nosso parto, e lá estava escrito assim, o parto é um momento que não volta mais. E não volta. E não volta mais, né? E eles estavam vendendo essa ideia para outras mães, sendo que tem mães que realmente não voltam atrás. Nunca mais. Nunca mais. Então a gente vai carregar esse peso. Olha essa... o slogan, né? O quão significativo é. Muito. Só que aí a gente vê claramente que é marketing. Porque no nosso caso, eles não pensaram nisso na hora, né? Olha, é a única chance dessa mulher e desse bebê. A gente não pode errar. Né? A gente tá aqui para atender. E então isso me doeu muito, assim, porque eu falei, poxa, é realmente marketing e eles estão enganando outras mulheres, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Exato. Né? Sem Porque dúvida. é isso, não volta atrás, é um momento Não. único. Não só não volta atrás, como fica voltando eternamente na mente. Sim. Né? Totalmente. A mulher, ela vai passar o resto da vida lembrando do dia do parto dela. Sim. Né? Pro bem, pro mal, pro desfechos favoráveis, para tragédias que realmente existem, Uhum. ou para casos de negligência, Sim, né? Como o de vocês. Vai estar sempre lembrando. Sim. sim. Olhem para as mulheres mais velhas da rede de vocês, familiar, de amigos, né? Sempre vai surgir algo do tipo, porque foi o parto do fulano, o parto Sim. do ciclano. Minha avó tem 87 anos e ela segue falando dos partos dela quando a gente toca no Sim. assunto, Com certeza. né? Então, e sem dúvida vai lembrar, inclusive distinguindo, né, o de cada filho, a característica Sim. de cada um. Então, é uma violência geracional. É. Sim. Inclusive, assim, eu não consigo mais ver parto em novela, em filme, em série. Eu É o saio. evitamento. Eu saio. É o sintoma de consigo. evitamento. Até as enfermeiras do Luca, elas já me olham, assim, porque elas sabem que já começo a passar mal, né? Então, isso é muito grave, né? As pessoas que dão assistência ao parto, elas têm que entender o tamanho da responsabilidade que elas têm nas mãos. E a gente precisa entender o tamanho também da nossa... o tamanho, eu não diria da nossa responsabilidade ao escolher, não deveria ser assim, mas já que é, Uhum, que a gente opere escolhas de fato coerentes uhum. e que busque, né, que cada um dos ouvintes, das famílias que estão aqui ouvindo, né, busque com responsabilidade se informar sobre a competência técnica. Sim, O resto é firula. exatamente. Né? Todo o resto é arroz de festa. O que precisa, de fato, é a competência técnica. Sim. Não. Nicole, eu quero te dizer assim publicamente também, né, aproveitar esse momento que a gente está junto, o quanto você foi importante para mim, né, nesse processo de busca de cura, né, porque a gente sabe que isso é, como você diz, algo que não vai chegar a uma cura nunca, né, mas eu acho que o processo de cura, de aceitação, de entendimento, você me ajudou muito, né, e acho que todas as mulheres que passaram por isso deveriam buscar alguém para ajudá-las nesse processo, porque é muito difícil sozinha. É praticamente impossível, Sim. né? E uma das coisas que você me ensinou muito, além dessa questão das mulheres se unirem, das mulheres terem essa força, né, juntas,
É a questão de você buscar ser feliz, buscar ser uma mãe feliz, apesar dos pesares, apesar de tudo, você tem que buscar a felicidade, né? Porque a gente continua existindo, né? Apesar de tudo, Sim. a gente continua existindo, né? E todas a felicidade as mulheres... como forma de resistência. Exatamente. Não é uma felicidade tão espontânea assim, não é uma felicidade introjetada, né? É uma felicidade como compromisso com os demais filhos. Sim. Né? Com compromisso com o próprio Luca. Né? Pensando que a felicidade no sentido de seguir uma existência com coerência, né? Sabendo que você precisa estar inteira para Lorena e para o Luca, né? Então é muito difícil e eu quero, inclusive, aproveitar o ensejo para esclarecer que não é uma felicidade tóxica, né? Mas é buscar estar inteira. Sim. Né? É buscar estar com saúde. Sim, exatamente. É buscar estar estável dentro do possível para ter forças para resistir. Exatamente. Porque a história de vocês ainda vai pedir muito que vocês estejam inteiras. Sim. Né? Isso eu vai acho que é exigir muito importante, vocês. né? Para todas as mulheres que passaram por isso, né? Eu acho que é um egoísmo, as mulheres podem entender como egoísmo, né? Você pensar na tua felicidade depois de tudo que teu filho, né, acabou passando e tudo, mas eu, ao decorrer do processo, entendi que eu devo isso a ele também. Claro. Né? Claro. Eu devo isso a ele, eu preciso ser a melhor mãe para ele, né? Como você vai ser a melhor mãe para o Theo, mesmo ele não estando aqui, Sim, né? Você continuando a tua vida. Então, isso é um aprendizado e acho que é bem importante para todas as mulheres que passaram por isso, né? E aproveitando, se você quiser dizer alguma coisa para essas mulheres que também passaram por isso, né? Que tem uma história de violência obstétrica ou de outras violências, né? É um espaço que a gente quer te dar. Eu diria para essas mulheres buscarem tratamento, Uhum. né? Não no sentido de silenciar a dor, né? Não no sentido de deixar para lá ou amortizar os impactos, mas justamente no sentido de tratamento para estabilizar e para então ter condições e energia vital, né, para sustentar a sua existência dentro da família ou mesmo dentro de projetos como esse, né? É justo. Sim. É justo com cada mulher que vive violência que ela encontre o tratamento adequado, para que ela encontre, através do tratamento adequado, forças para lutar. Seja lutar na sua vida cotidiana, seguindo, vivendo, seja para construir projetos, né? Então, eu desejo que todas as mulheres que viveram, infelizmente, processos de violência obstétrica, conjugal, familiar, que elas possam ter tratamento e que elas possam ter acesso ao conhecimento, porque são duas vias de libertação, né? Sim. Para encontrar um sentido para a vida. Sim, com certeza. Eu acho que é isso, então, Nicole. A gente fica muito feliz de receber você, de todo esse carinho com que você, né, trata todas as mulheres. Eu sei que todas as mães precisam, né, de cuidar da sua saúde mental materna. Não é só as mães que passaram por desfechos como os nossos, né? Porque todas as mães são muito exigidas, são muito sobrecarregadas, né? E existe a questão da violência obstétrica, existe a violência social com as mães. Sim. Né? E mulheres que não estão estáveis emocionalmente, que não buscam acompanhamento, são muito mais suscetíveis. Né? Desde o dia que você sai da maternidade ou você ainda grávida, você está sofrendo julgamento e falas violentas. Né? Então, o processo de acompanhamento psicológico nessa fase é muito importante para ir blindando mesmo a mente dessa mulher e preservando, né, a mente durante esse período tão crucial para o desenvolvimento do bebê. Né? Então, eu gostaria de deixar esse recado também, né, da prevenção.
E a prevenção, pré-natal psicológico, acompanhamento psicológico gestacional, eles também trazem muita informação e trazem aí muita coerência para as tomadas de decisão, para o que realmente é importante, Sim. nesse mundo que exige cada vez mais produtividade, né? E as mulheres cada vez mais desesperadas para como que eu vou trabalhar e ter filho, e isso tudo precisa estar muito bem assentado internamente, Sim. porque isso impacta diretamente nos desfechos, né? Então, as violências estão por todo lugar. Enquanto a gente for mulher, a gente vai ter que estar num campo minado. Sim. Isso é muito exaustivo, Sim. né? Outro dia eu vi um estudo falando que a mulher precisa de mais tempo de sono do que o homem. É claro, Sim. mas me diga, como não? Sim. A gente passa o dia inteiro no campo minado. Sim. Ai, você é assaltada, você é estuprada, você é violentada, você é enganada, você... Aham. A A gente gente fica tá exausta. sempre em alerta, Sim, né? sempre em Não. alerta. Você não... O homem fica o quê? Ótimo, não tem... Sim. Então, assim, é muito exaustivo. Sim. É Sim. muito cruel, né? Então, que a gente também não reduza a saúde mental materna ao tratamento de doenças, né? A intenção é pensar a saúde mental materna protetivamente, com prevenção, né? Para que as crianças e as mães possam viver esse momento Que seja leve, né? com Sim. plenitude, com Sim. tranquilidade, é o mínimo. Sim. É o mínimo. Tem E cada é difícil. vez, tem E é cada bem vez, difícil, Bem né? difícil. a gente vê cada vez mais mulheres detestando a experiência da maternidade. Sim. E isso não tem a ver, elas não estão detestando os filhos delas. Uhum. Elas estão detestando esse sistema horroroso, Sim. horroroso, que faz com que a gente deteste um período que deveria ser ótimo e tranquilo para nossa vida. Sim. Com Mas não nos certeza. deixam em paz, né? Então, que essas reflexões encontrem diversas vias aí e muitos ouvintes sejam tocados, tanto, né, com a contribuição que eu possa ter dado aqui hoje, Sim. tanto com o projeto de vocês e a insistência, a persistência de vocês, né? Então, aproveito para parabenizar vocês duas por persistirem, né, na vida, dentro de um cenário que eu sei que leva vocês a namorar muito e flertar muito com a morte, com a dor, né? Então, Sim. vocês estarem flertando com a vida e insistindo na vida é um exemplo a ser seguido, né? Eu também me emociono e te agradeço muito pela oportunidade, Larissa, bom. porque eu digo sempre, honestamente, eu aprendo demais com os meus pacientes, Sim. sabe? Eu tenho muita sorte das pessoas que cruzam o consultório, o meu caminho, porque eu acredito nisso, nessa Sim. reciprocidade das aprendizagens, Sim. né? Então, muito obrigada mais uma vez Que pelo bom. convite. Obrigada a você. Obrigada a você, foi ótimo, né? Foi, Acho que é um sim. tema que a gente precisa falar muito, né? Sim. Falaríamos por muito mais tempo, Por né? muito mais Sim. tempo, com certeza. Mas Foi uma espero sessão pra gente aqui também. É. espero que tenha ficado claro, que eu não tenha falado muito difícil, porque às vezes Não. a gente psicologiza demais e usa Sim. termos técnicos demais. Queremos agradecer por mais uma vez vocês nos assistirem, nos apoiarem, estarem junto conosco nessa luta e nessa busca por justiça pelos nossos filhos e por essa causa tão importante. Obrigada, curta, compartilhe e divulgue o nosso canal para quem você puder.